Fala galera, boa tarde. Eu sou o Thiago De Luca e vou apresentar para vocês o canal Concurseiro Nota 10. Há um tempo atrás eu tive a ideia de criar o canal Concurseiro Nota 10 e chamei mais dois amigos que também estão nessa caminhada buscando o emprego público. Eu sou formado em administração, vai ter o Bruno que é formado em ciências da computação, né, TI, e vai ter o Matheus que é formado em direito. Nenhum de nós somos professores, somos apenas pessoas que já vêm estudando há muito tempo para concurso. Todos nós já conseguimos passar. O Matheus passou na prova da OAB, eu passei em uns 3, 4 concursos e o Bruno também. E a gente vai compartilhar o conhecimento das principais matérias que caem em concurso, como direito administrativo, português, informática, direito constitucional e as específicas de administração, informática e próprio direito. A gente provavelmente possa cometer alguns erros e vocês podem comentar, até nos corrigir nos comentários do YouTube. E a ideia do canal é passar conhecimento do que cai nas provas de uma forma gratuita, né? Porque se você for querer estudar por videoaula, você vai pagar 400, 600 reais para ter os cursos. E aqui não, aqui a gente vai simplesmente compartilhar o nosso conhecimento, postando vídeos semanais das principais matérias que caem em concurso, dos principais assuntos. E vai ter vídeo de teoria e vídeo de exercícios. Então é isso. Bom, rapidinho antes de começar aqui o vídeo sobre direito administrativo, vou mostrar uma breve apresentação aqui dos concursos que eu fiz e da minha formação. Sou formado em administração de empresas, já apresentei trabalhos em congressos, o mais recente foi Educação Financeira como disciplina escolar no Congresso Semesp, CONIC Semesp, e os últimos concursos que eu fiz neste ano de 2013 e 2014. Eu tive êxito no Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo, fiquei em quarto colocado, acertando 48 de 60, e nos 2 concursos da Polícia Civil. Os outros eu bati na trave. Então é isso. Agora vamos falar sobre princípios que a administração atende. Começando pelos princípios explícitos. O que seriam os princípios explícitos? Os princípios explícitos é aquele que você pode encontrar na lei. Que são esses 5. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O pessoal costuma decorar pela sigla LIMP. Eu sei, pessoal, que muita gente já conhece, mas tem muita gente que vai começar a estudar agora, então para eles é novidade. Bom, o princípio da legalidade. O que significa o princípio da legalidade? Significa que a administração só pode fazer aquilo que está na lei. É diferente do particular, porque o particular ele pode fazer tudo o que não contraria a lei. Agora não, a administração aqui só pode fazer aquilo que está na lei, tem uma pequena diferença. Bom, princípio da impessoalidade. Aqui a gente pode enxergar o princípio da impessoalidade destacando 3 pontos. Primeiro é o ponto da igualdade. A administração tem que tratar todas as pessoas iguais. Bom, 2 exemplos clássicos da administração atendendo o princípio da impessoalidade é o concurso público, que todo mundo é igual, vai passar quem tirar as notas melhores e atender as fases do concurso. Claro que tem as exceções para deficientes. E licitação. A administração deve tratar todos iguais. Aquele que mandar a melhor proposta, seja menor preço ou técnica e preço, vai ser convocado. Esse é um ponto. Então eu vou destacar aqui o ponto. Primeiro ponto. Igualdade ou isonomia, que é a mesma coisa. O segundo ponto que eu quero destacar é a finalidade pública. Como assim finalidade pública? Peraí, deixa eu diminuir aqui a letra. Isso.
como é o primeiro vídeo, né, ainda vai ter muito que melhorar, mas tudo bem. Como assim finalidade pública? Um exemplo é, você vai lá, a administração vai lá vistoriar uma obra irregular e a pessoa deixa uma maleta cheia de dinheiro para você não falar nada e ir embora. Se você pegar aquela maleta de dinheiro e deixar de vistoriar, você está sendo pessoal. Como assim? Você está pensando em você e não na finalidade pública. Então, essa é uma outra interface do princípio da impessoalidade. Outro destaque que vale colocar no princípio da impessoalidade é não autopromoção. Não sei se é junto ou separado, depois tem que ver. Não autopromoção. Por exemplo, a administração, quando constrói uma obra ou alguma coisa, ela nunca pode colocar lá a foto do prefeito ou colocar símbolos ligados à sua própria administração, pintar a parede da cor que simboliza o seu legado na administração. A gente sabe que no Brasil não é bem assim, né? Mas para efeito de prova, não pode. Acho que já falei tudo que eu queria de impessoalidade. Agora, moralidade. Quando você pensa em moralidade, você tem que pensar em ser ético e honestidade. São as duas palavras que é interessante destacar. Quando você pensa em administrador público, em funcionário público, você tem que pensar que não basta ele fazer aquilo que está na lei, não basta ele ser justo, fazer aquilo que é legal, aquilo que é justo. Ele tem que pensar que ele tem que fazer aquilo que é honesto, aquilo que é o adequado, aquilo que tem a finalidade pública sem tirar vantagem. Basicamente é isso. Princípio da publicidade. Esse aqui eu tenho umas coisas legais para falar. Em regra, tudo que a administração faz é público, ela tem que divulgar. O seu meio de divulgação oficial é o diário oficial, em regra. Só que tem exceções, por exemplo, inquérito policial, processo sigiloso e outras exceções. Aqui é legal falar também que o STF ele não reconhece que o programa A Voz do Brasil observa o princípio da publicidade. Além da administração divulgar qualquer coisa no programa Voz do Brasil, ela tem que divulgar no Diário Oficial. Outra coisa legal aqui também de destacar é que o princípio da publicidade, ele não se discute validade de ato administrativo no princípio da publicidade não se discute validade de ato administrativo. Ele apenas discute eficácia de um ato. Eu sei que a gente não entrou em ato administrativo ainda, mas é bom anotar. Não discute a validade de um ato. Mesmo que a administração faça um ato e não publique, o ato continua válido. Ele só não vai ter eficácia. E o princípio da eficiência, que é o mais fácil, mas também tem umas coisas interessantes para falar. Bom, eficiência, quando a gente estuda em administração também, significa fazer o melhor gastando o menor possível. Um exemplo clássico de eficiência é a escolha da melhor licitação para a administração. Como assim? Ela escolhe aquela que é melhor e que vai custar menos. Sobre eficiência também é legal dizer que já caiu em algumas questões de provas assim. Quais são os 5 princípios explícitos, ou melhor, quais são os princípios explícitos que a administração deve atender, que consta na nossa legislação desde quando a Constituição foi promulgada? Aí seria só os 4 primeiros, o L, o I, o M e o P, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, porque o princípio da eficiência ele entrou por uma emenda na Constituição. Legal?
Bom, pessoal, vamos agora fazer uns exercícios para afixar o que foi falado aqui no vídeo. Que no caso a gente discutiu hoje os princípios explícitos que a administração deve seguir, aqueles princípios que estão na Constituição. O primeiro exercício que eu trouxe é um exercício da Banca CESP, que é muito famosa, né? Então, se uma pessoa tomar posse em cargo público em razão de aprovação em concurso público e, por ser filiado a um partido político, sofrer perseguição pessoal por parte de seu superior hierárquico, poderá representar contra seu chefe por ofensa direta ao princípio da impessoalidade? Bom, a assertiva está correta. Como ele coloca aqui perseguição pessoal, fica mais claro ainda que ofende ao princípio da impessoalidade. Se fosse uma coisa mais genérica, a gente poderia pensar mais no princípio da moralidade. É interessante dizer que, para o Bandeira de Mello, a administração tem que tratar todos os administrados sem discriminação benéfica ou detrimentosa, que é o caso reto, que é o caso direto dessa questão. Que no caso o seu superior hierárquico está tratando de forma detrimentosa, de forma discriminatória. Então a assertiva está correta. Vamos para o próximo. Aqui já é uma questão da banca Fundação Carlos Chagas do TRT. Aqui. Moralidade, legalidade, publicidade e impessoalidade são princípios expressos, assim como eficiência hierarquicamente superior aos demais. Eficiência é superior aos demais? Não, pessoal, está tudo na mesma linha. Supremacia do interesse público não consta como princípio expresso. Bom, eu não falei ainda dos princípios implícitos, porém a gente sabe que ele realmente não consta nos princípios expressos. Mas informa a atuação da administração pública, assim como os demais princípios. Atuação da administração pública. Assim como os demais princípios, tais como eficiência, legalidade e moralidade. Até aqui está correto. Vamos ver as outras? Os princípios da moralidade, legalidade, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público são expressos. Já está errado, né, pessoal? Supremacia e indisponibilidade são princípios que não são expressos, são princípios implícitos que a gente vai comentar no próximo vídeo. Vamos ver a D e a E. Eficiência, moralidade, legalidade, impessoalidade e indisponibilidade. Já está errado que tem indisponibilidade. E na E, coloca a impessoalidade e a eficiência como princípios implícitos, quando na verdade são princípios expressos, que a gente já discutiu. Então a resposta, quem quiser anotar aí, a resposta é a B, de bola. Só pelo que a gente já discutiu, já dava para acertar a questão, mesmo sem saber o que é a supremacia do interesse público, que a gente vai falar posteriormente. A próxima questão é da CESP, e eu só copiei aqui a assertiva A e E, porque a C, D e B falava de outros assuntos. Bom, o estágio probatório configura exemplo de instituto relacionado ao princípio da eficiência, norteador da atuação administrativa. Bom, com certeza, né? Foi o que a gente mais ou menos conversou, que eficiência é você fazer o melhor gastando menos. Só que também eficiente é você vai pagar para o cara que passou no concurso e ele tem que conseguir desenvolver o seu trabalho. Se ele não conseguir desenvolver o seu trabalho, não tem por que a administração ter ele como servidor público. Então a resposta é A, mas vamos olhar aqui a assertiva E. O princípio da moralidade administrativa não exige do agente público a obediência a padrões éticos específicos no exercício de suas atribuições. Basta que atenda à moral comum vigente na sociedade. Muito pelo contrário, pessoal. O servidor público, ele atende não só a moralidade comum, mas uma moralidade mais rígida, até porque ele deve servir de exemplo, que ele atende à coletividade. Então ele atende a condutas éticas específicas também. Tem o regimento do servidor, tem o código de ética do servidor. Então essa assertiva está errada. Vamos para a próxima. Questão da CESP também. Os princípios explícitos, que foram aqueles que a gente discutiu, da administração pública previstos na Constituição Federal, o LIMP,
não se aplicam às empresas estatais em razão da natureza e atividade desempenhada por essas entidades. Muito errado essa questão, pessoal. Na verdade, não só a administração pública direta atende aos princípios do LIMP e os princípios implícitos, mas também toda a administração indireta, que quem são? As autarquias, as fundações, as empresas públicas. Aqui no capítulo 7, seção 1, artigo 37 da Constituição, fala assim, olha, eu vou ler aqui. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, agora nunca mais esqueçam. Tanto a administração direta quanto a indireta atende aos princípios. É uma questão que vira e mexe cai em concurso. Para quem está começando a estudar agora, é essencial saber disso. Vamos para o próximo. Mais uma da CESP. O princípio da moralidade administrativa torna jurídica a exigência de atuação ética dos agentes públicos e possibilita a invalidação dos atos administrativos. Então, pessoal, diferente da publicidade, que não invalida o ato, apenas torna ele ineficaz, a moralidade não. A moralidade ela tem uma situação mais específica. Ela pode invalidar os atos administrativos. Então, essa questão aqui está correta, é uma questão muito boa. Tem até um caso que um prefeito fez um concurso público, acho que em 92, e ele mesmo se inscreveu no concurso público. E com o mandato de segurança o concurso foi anulado, porque o ato foi invalidado por ferir a moralidade administrativa. Próximo exercício. Em razão do princípio da legalidade previsto em artigo do texto constitucional, apenas a lei é fonte do direito administrativo. Não, pessoal, também está muito errado, porque tem a lei, no caso, é a fonte primária, mas tem as fontes secundárias. Quais seriam? Jurisprudência, súmulas, costumes. Então, não é apenas a lei. A vedação da prática do nepotismo no âmbito da administração direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios está relacionada aos princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa. Está correta, pessoal. A moralidade administrativa e a impessoalidade, em geral, caminham muito juntas. Então, a prática do nepotismo está vedada justamente por isso, porque ela fere a impessoalidade, porque você vai colocar um parente seu lá, você está sendo pessoal, você não está tratando com isonomia. A coletividade, e também você está sendo imoral. Próximo exercício da CESP. A atribuição do nome de determinado prefeito em exercício à escola pública municipal constitui infringência ao princípio constitucional da impessoalidade, mesmo que tenha caráter educativo, informativo ou de orientação social. Isso é legal. Lembra que eu tinha falado que a impessoalidade tem 3 vertentes fortes, que seria a igualdade ou isonomia, a finalidade pública e a não autopromoção da pessoa. Então, no caso, aqui está ligado a não autopromoção. A questão ela está correta porque ela fala que o prefeito está em exercício, então ele não pode se autopromover colocando seu nome na escola. Na lei fala que pode ser colocado o nome de pessoas em bens públicos, como hospitais, escolas, coisa do tipo, apenas quando a pessoa morre em homenagem. E aqui fala que o prefeito está em exercício. Próxima questão. Mais uma vez que é uma questão idêntica. Considere a seguinte situação hipotética. A lei municipal atribui ao hospital público o sobrenome do então prefeito, como inclusive era conhecido na municipalidade quando ainda exercia o seu mandato. Aí pergunta qual o princípio que está infringindo. É a impessoalidade, como já visto. Muita gente confunde com moralidade, até publicidade. Nesse prisma em específico, é a impessoalidade. Não significa que não fere a moralidade, mas o que fere em específico, em grau maior, é a impessoalidade. Está acabando, vamos para o próximo. Fere a moralidade administrativa a conduta do agente que se vale da publicidade oficial para autopromover-se. Olha que legal, meio que pegadinha.
a questão está correta. Aí você pode dizer, não, mas não fere a impessoalidade? Fere também. Só que fere por reflexo a moralidade. Se você está sendo impessoal, você também acaba sendo imoral nessa situação. Então, autopromover-se por alguma obra, ou seja lá o que você fez, você está ferindo a moralidade administrativa. Próxima. Também a maioria da CESP, que é uma banca que o pessoal gosta, né? Sempre tem concurso Bom CESP, FCC, Vonesp. Os princípios constitucionais da administração pública se limitam à esfera do poder executivo, já que o poder judiciário e o poder legislativo não exercem função administrativa. Os princípios constitucionais da administração pública se limitam à esfera do poder executivo, já que o poder judiciário e o poder legislativo não exercem a função administrativa. Muito errada essa questão, pessoal. Tanto o poder judiciário quanto o executivo e o legislativo, eles devem seguir os princípios, até porque os três poderes, as três esferas, eles representam a administração direta. E outro erro da questão é falar que o poder judiciário e legislativo não exercem função administrativa. Claro que exerce, só que de forma atípica, de forma não comum. Por exemplo, o poder judiciário está lá para julgar, só que tem a parte da limpeza, tem a parte da organização. Isso é a parte administrativa que também exerce. Então a questão está errada. Vamos para a última. Olha que legal. Ó. Você pensa que não cai questões desse tipo? Ó. Questão para juiz, Banca CESP do ano passado. De acordo com o princípio da publicidade, toda e qualquer atividade administrativa deve ser autorizada por lei. Não, esse é o princípio da legalidade. Dado o princípio da legalidade, deve o administrador público pautar sua conduta por preceitos éticos. Esse é o princípio da moralidade. A obrigação de administração pública ser impessoal decorre do princípio da moralidade. Também está errado. Essa é uma questão que poderia gerar uma dúvida, só que lendo a D você já não teria dúvida da resposta. Olha a D. A eficiência constitui princípio administrativo previsto na Constituição Federal. Muito fácil, né, pessoal? Muito fácil a questão. Deixa eu mudar de cor aqui para ficar mais fácil de enxergar. Pronto. A resposta é a D. E a gente fica por aqui.